O Agrodebate desta terça-feira, dia 14 de outubro, está de volta. Você que está conosco, muito obrigado pela sua companhia. 14 de outubro. Falta um pouquinho menos, inclusive, de um ano. Vamos arredondar, falta um ano aí para as eleições. No dia 4 de outubro do ano que vem, novas eleições para presidente. Primeiro turno, né, deve definir aí, o primeiro turno, né, das eleições do ano que vem, deve definir aí presidente, governadores, deputados, senadores, no dia 4 de outubro. E aí também já acende um alerta, né? Porque nada é do dia para a noite e já tem gente preocupado com as próximas políticas públicas a serem apresentadas, principalmente para as principais economias. O agronegócio não fica fora dessa, não. O agro é responsável aí por aproximadamente 23% do PIB brasileiro. Então, nada mais justo do que ter olhos voltados à economia do agronegócio. Bom, então nós teremos novas eleições que devem definir novos gestores ou não, né? Vamos ver o que define, até porque eu tive que fazer algumas pesquisas aí. O Rio Grande do Sul, já vou até trazer também os nossos colegas aqui, seu Bianco, nosso analista de negócios, e a Daiane Kirnev, nossa analista de agronegócio, meus amigos, porque o Rio Grande do Sul, né, eu acredito que os gaúchos, eles vão precisar, eu acho que mais do que nunca, escolher muito bem os seus candidatos. A gente já falou em outras oportunidades, aliás, os seus candidatos que devem receber os votos. Isso porque a gente já discutiu aqui algumas vezes, né, tem alguns municípios do Rio Grande do Sul que já colocaram uma tendência ao Partido dos Trabalhadores, que a gente já sabe que agora na gestão principal do nosso país, né, com o governo Lula aí, e que tem gaúcho reclamando e muito por falta de atenção por conta das dificuldades passadas por lá. O que será que vem por aí, né? Quem será que vai definir? Qual estado talvez vai definir, ou se não vai ser também necessariamente esse o ponto para definir as eleições. Mas a grande pergunta de hoje é: o que o novo presidente do Brasil precisa para governar o país? O debate parece interessante. Seu Bianco, vou começar com o senhor. Precisa gastar somente o que arrecada, que não gaste mais do que se arrecada, porque o país não funciona, se você gastar mais do que se arrecada. O país tem uma dita aqui, ele pode fabricar dinheiro com a maquininha, mas tem que produzir. O país precisa de produção. O país precisa de gente que produza para quê? Para que alimente um país ou o mundo. E, principalmente, para mim ou para nós como agro, o que eu penso assim, um novo presidente, ele deve ter uma função principalmente que tem que governar para o país e não para o governo dele. Muitos governantes, eles pensam em se perpetuar no poder, dando subsídios para pessoas. Então, tem que governar para o país, tem que pensar em se fazer o quê? Aquilo que se beneficia para o macro, para mais gente, e que gera renda, ou que se resume menos desperdício. Você mesmo ganha a gente sempre comentou aqui que, por exemplo, o país deveria ter mais valores investidos em armazenagem. Por quê? Porque se você não tem uma armazenagem adequada, você perde muito produto, ele deteriora, você perde muito. Estradas, nós já trabalhamos muito com estradas, comentamos muito com estradas. Quanto melhores as estradas, menos prejuízo, menos consumo, menos despesa. Ferrovias, hidrovias, aquilo que se beneficia a maioria das pessoas e que esse benefício seja para que se perca menos, para que se tenha menos despesa. Estamos puxando muito para o agro porque vai ter menos despesa, só o agro vai ganhar. Uma grande mentira. Se o custo chegar mais leve, se tiver menos custo para chegar ao consumidor final,
haverá o quê? Uma baixa exatamente no produto. Quando você gasta muito, quando você paga muito impostos, muitas despesas, isso estoura onde? No bolso do consumidor final. Lá no supermercado você vai pagar mais caro em virtude de que todo esse custo ele tem que ser repassado. Ninguém vai ficar bancando esse custo tendo prejuízo. Então, um governo, para mim, no meu entender, ele tem que pensar muito a longo prazo e fazer esses investimentos nesses setores e na inteligência das pessoas, em tecnologias, em novas atividades, aquilo que nós já comentamos aqui nesse programa mesmo, que seria aqueles serviços reguladores da Conab. O governo deve intervir junto ao mercado quando tem um produto de excedente, que o produtor tem muito produto no mercado, o governo pode ir lá comprar, armazenar isso. Ele compra a um preço justo para o produtor e daí ele vende a um preço justo para o consumidor. E lá na outra ponta, quando faltar o produto, ele tem o produto em estoque para ele colocar no mercado e daí não ter um preço muito elevado para o consumidor. No meu entender, um governo basicamente fazendo isso, ele terá muito sucesso. Daiane Kirnev, o que o novo presidente do Brasil precisa para governar o país? Essa primeira coisa, planejamento. Né? A gente tem que fazer políticas públicas e não só fazer um governo que pense em si. O governo tem gastado para depois ver de onde que vai sair aquele dinheiro, né? Gasta-se primeiro e depois recebe. Então ele já fica endividado. E a realidade dos fatos é que primeiro você ganha, depois você investe e depois você gasta. Você gasta só quando você tem e você gasta menos do que você ganha. O governo tem feito medidas ao contrário, então muito sem planejamento, muito desestruturado. Eu acho que precisa primeiramente pensar nos gastos como uma gestão ao todo, né? Nós somos um país muito extenso, então gastos mais controlados, freados, e pensar também em políticas públicas, né? Não só em governanças, não só em investir para se manter no poder. A gente tem que pensar num governo que governe, um planejamento que governe além de cada governo. Porque entra governo de um jeito, aí sai governo é outro. Então a gente tem que pensar em políticas que vão muito além só daquela bandeira, daquele presidente. A gente tem que pensar principalmente no que dá retorno também para o país. Investir em agricultura, por exemplo, a gente fala sobre os subsídios. A agricultura é o que tem dado elementos e fomento ao PIB brasileiro. Então, esses estímulos, muitas vezes essas subvenções, elas precisam ser melhoradas. O pessoal do Rio Grande do Sul tem cobrado muito isso também, que a gente precisa ter políticas públicas e não só pacotes. O que são os pacotes? Pacote é uma coisa emergencial que a gente cria ali para o ano, para aquele determinado ano, e a gente não precisa mais disso. Isso aí é só para apagar incêndio. A gente precisa de políticas públicas pensado na agricultura, pensado nos subsídios, no que dá retorno ao Brasil. E não só na agricultura, Jossan, a gente tem que fazer políticas pensadas no povo brasileiro, na economia brasileira. A gente tem dívidas que têm aumentado cada ano mais. Então, pensar em economia, pensar em gestão e, muitas vezes, né, em raciocinar um pouco mais sobre no que é gasto, se isso tem trazido um retorno efetivo para o Brasil, se isso tem trazido maneiras de deixar o povo brasileiro contente, se tem trazido principalmente desenvolvimento econômico, se tem tirado as pessoas realmente da miséria, ou se só tem afundado as pessoas. A gente tem visto aqui esses dados que vocês trouxeram, que algumas regiões que muitas vezes recebem auxílio, Bolsa Família, elas não se desenvolvem, né, porque acabam ficando muito dependentes. Criar mecanismos que dêem oportunidade para as pessoas trabalharem e ter uma renda que seja digna para eles exercerem todas as funções, né,
tenham uma qualidade de vida, eles consigam ter lazer, consigam ter saúde de qualidade. E isso é possível, Jussan. Isso é possível, telespectador. A gente tem uma arrecadação que é gigantesca, cada ano está maior. Vamos ter reforma tributária aí, vai apertar mais ainda no bolso do consumidor, e muitas vezes, né, tira poder de aquisição do consumidor, porque fica mais caro os impostos e as empresas acabam repassando. Então, talvez nem fosse tão necessária uma reforma tributária se houvesse um planejamento e uma reforma governamental, pensando na população não como uma fonte inesgotável, mas sim como uma fonte que pode secar também, né? Porque eu vejo alguns governantes que pensam em cobrar menos impostos para que mais pessoas possam se desenvolver, para que mais pessoas paguem. Eu acho que é aí que está o grande sentido de uma governança de qualidade, pensando na população, no desenvolvimento da população, das indústrias como um todo. No nosso assunto anterior, a gente falava sobre a ocupação, né, dos municípios, principalmente do estado de Mato Grosso, majoritariamente do agro, e acreditamos que seja por isso, né, e está evidente que é por isso que desenvolvem, tem geração de empregos, tem qualidade, tem economia girando. Daiane, eu volto para você para perguntar, a parceria com o agronegócio para esse novo gestor do nosso país deve ser essencial também para manter a economia girando. É essencial e fundamental, Jussan. A gente tem que pensar em toda a cadeia produtiva e na geração de renda, emprego e na qualidade de vida e também em segurança alimentar. Muitas vezes a gente fala em subsídios à agricultura como se fosse algo que o governo estivesse dando ao agricultor, dando ao agronegócio, mas não é. Isso é uma questão de garantia constitucional. Está lá na Constituição Federal, que é garantia para a segurança alimentar, esses fomentos, e muitas vezes esses financiamentos, eles fazem com que a agricultura se mantenha. A gente tem algumas falhas aí no processo, que muitas vezes tem tirado o pequeno agricultor, né, do negócio, porque ele não tem conseguido acesso. E a gente vê que, às vezes, essa falha de comunicação ela deveria ser restabelecida, essa ponte tem que ser reconstruída. Incentivos maiores, como a gente vê nos Estados Unidos, como a gente vê na China, como a gente vê na Europa, elas não são dar ao produtor, mas dar a oportunidade ao desenvolvimento, né? E muitas vezes gerando muito mais renda. Então, é uma maneira de um investimento, porque o produtor ele paga de volta, né? É como se você estivesse investindo em alguém que vai te dar um retorno. Eu vou dar um exemplo aqui simples. Se você fosse uma pessoa que cuidasse de cantor, quando você vê um cantor que é muito potencial, você investir nele ou ruim? Você investir no potencial, e assim é a agricultura. A agricultura é um investimento certo de rentabilidade. Então, dificilmente o agricultor vai deixar de pagar esses financiamentos, esses custeios, porque ele precisa de novo, né? E ele vai pagar com juros. E a gente vê que muitas vezes outros países investem no Brasil e depois o Brasil passa esses subsídios à agricultura, né, como forma de financiamento, então ele ganha ainda em cima. A gente vê que nada é de graça para a agricultura, mas mesmo assim ainda a gente escuta pessoas falando que a agricultura recebe muito. Eu acho que quem tem recebido demais é quem não tem trazido retorno. A gente tem visto investimentos em shows, nessa parte cultural, de valores estrondosos, enquanto muitas vezes a educação tem sido prejudicada, a agricultura tem sido prejudicada, inclusive a saúde, que a gente não tem visto desenvolvimento e aumento nos investimentos da saúde. Então, investir no que dá o retorno e com planejamento é o futuro do Brasil. Quando a gente pensar em algo a longo prazo, não só pensar no hoje, no amanhã, e nas eleições, a gente com certeza terá bons frutos de uma semeadura planejada e pensada. Seu Bianco? Eu queria acrescentar que a agricultura ela tem dado sustentação a esse prédio, essa casa chamada Brasil. O que está mantendo em pé o Brasil é a agricultura. É com isso que nós temos uma segurança alimentar, é com isso que nós temos, falando de segurança alimentar, é isso que nós temos alimentos em abundância no país,
Então, dessa maneira é que o país ainda está em pé, porque é muito complicado o sistema ou a maneira que nós estamos administrando o nosso país. E aí não vai só uma crítica só ao presidente ou a parte só do executivo. O legislativo tem muita parte com isso. Então, na hora que nós formos votar agora, nós teremos que ver qual o deputado que está mais, qual o senador, deputado, ou coisa que está mais alinhado com a sua atividade, com aquilo que você defende, com a tua ideia, então, pensar muito em votar quando você tiver essas pessoas que defendem exatamente aquilo que é o seu perfil também. Porque não é só o presidente, não é só o governador do estado que tem o poder de se fazer tudo. Às vezes eles são também dominados ou induzidos por esses setores que é o executivo. Então, dessa maneira, eu acho que nós temos que analisar muito para a gente ver em quem a gente vai votar. E então, outra coisa que eu penso e que eu falo para todo e qualquer eleitor é que quando você ouve que está sendo criado algum imposto, não adianta a gente ficar sorrindo, não, porque esse imposto, quem vai ter que pagar é nós como consumidores. Não, esse imposto ele não fica no meio da estrada, não. Esse imposto ele vai lá no final da mercadoria, ele vai estar embutido esse preço desse imposto que é criado. E hoje os noticiários, o que é que você vê? Os noticiários nacionais aí, todo dia se criando mais um imposto, a necessidade do governo arrecadar mais. Então, nessa posição é que o Brasil está se afundando. Muito bem, seguimos na esperança de um país melhor, com votos mais conscientes aí para desenvolvimento. O Mato Grosso já sabe, né? Então a gente precisa estar de olho e apertar certo aí nas teclas nas próximas eleições. Jussan, Daiane, pode ir? Só uma questão que às vezes a gente fala, né, sobre as eleições, que o Mato Grosso tem que votar certo. Eu acho que o Mato Grosso já tem votado certo, só que a relevância política do Mato Grosso, ela quase não é nem levada em conta, porque a nossa população ainda é tão pequena, né? A nossa população do estado inteiro, às vezes, dá uma cidade do Nordeste em população. E a gente sabe que o voto ele é único. Então, a relevância política mato-grossense, infelizmente, a gente fica muitas vezes à mercê de grandes centros que não têm muitas vezes esse entendimento, porque não conhece a realidade do campo. Quem mora no Mato Grosso muitas vezes consegue enxergar e ver a realidade da agricultura que traz esse desenvolvimento. Mas quem mora nos grandes centros, muitas vezes, é facilmente influenciado, porque não conhece a realidade, né? Então, dificilmente a gente consegue convencer uma pessoa que muitas vezes acha que o leite vem lá do mercado, né? Sobre o que é agricultura, o que é sustentabilidade. Dificilmente elas vão acreditar em algo, porque elas já escutam aquela notícia falsa sempre a vida inteira, dizendo mal do agronegócio. Aí dificilmente a gente muda a ideia, né? Mas a gente tem que fazer nosso trabalho de formiguinha e ir convencendo o outro lá da agricultura, da nossa realidade, porque contra fatos, né, Jussan, não há argumentos. Isso aí deve ser, com certeza são as mesmas pessoas que pensam que o todinho vem da vaca marrom. E aí é assim que segue.